Oi, boa tarde. Iniciando mais uma live aqui na página MV Kids. Sejam bem-vindas quem está chegando agora. Nas nossas lives, que acontece terça e quinta, nós falamos sobre modelar e costurar peças infantis do zero com acabamentos perfeitos para você que quer ter o seu ateliê ou a sua loja de sucesso, ou até mesmo para costurar para os seus netos, para os seus filhos. Aqui a gente dá muita dica. Boa tarde. E aí, minha gente? Hoje nós vamos nós vamos mostrar, né, sobre a regulagem da máquina, né? Se você tá começando, não sabe mexer na sua máquina doméstica, hoje eu vou estar falando algumas coisinhas, alguns truques para costurar, quando vai costurar no tecido fino, quando vai costurar num tecido mais grosso. É bem legal esses truquezinhos, porque às vezes a gente tá costurando, embola a linha, embola tudo, quebra a agulha e a gente não sabe o porquê, né? Então, vou estar falando um pouquinho e espero que sirva, né, pra vocês. Olá! Gostei da sua blusa, foi você que fez? Foi, gente, foi eu que fiz, olha que lindinha. Ela é transpassada, né? Atrás ela tem a faixa e eu venho e transpasso aqui na cintura e dou lacinho. Leg embaixo, né? Que eu fui correr mais cedo. E a blusa em cima, né? Porque a gente aparece só aqui. Aí a manguinha tem elásticozinho aqui. Eu amo esse estilo de blusinha mais princesinha. Gente, eu sou cheia de pintinha aqui, ó, não reparem. Por isso que eu não gosto muito de usar roupa assim, porque fica cheia de pintinha aqui, eu não gosto. Vocês gostaram, né, gente, da minha blusa? Eu tenho que fazer mais blusas pra eu poder fazer minhas lives mais coloridas, né? Porque eu gosto de cores. Isso aqui é mais neutrazinho, eu quase não uso, né? Inclusive, gente, essa blusa aqui eu fiz com esse mesmo tecido desse vestidinho aqui, ó. É o crepe chiffon. Ele é lindo, ele tem um caimento maravilhoso. Aí, vou fazer outras blusinhas, sabe? Pra eu aparecer aqui mais colorida, né? Nas nossas lives. Gente, vamos lá. Eu vou levar vocês ali pra máquina e botei a máquina na outra mesa. Porque essa aqui é muito pequenininha e eu vou mostrar, vou virar a câmera e mostrar, né? Na máquina, é melhor, né? Pra gente poder tá pegando, vocês enxergando direitinho. Também sou assim, herdei de família. Você fala cheio de pintinha, né? Eu tenho muita, nossa, muita pinta. Vamos lá. Ô, gente, hoje eu vou lavar meu cabelo, ó. Prometo, tá sujo, viu? Só nos cocó. Vamos lá? Pra máquina. Deixa eu afastar aqui as coisas, né? Essas diquinhas que eu vou passar hoje, no início eu apanhei muito porque eu não sabia e nem tinha ninguém pra me passar, tá? Mas ela é muito útil, tá bom? Pra fazer costurar tecido mais grosso, saber regular de novo pro tecido mais fino. Deixa eu virar aqui. Ai, deixa eu tirar esse efeito, né? Colocar a máquina mais pra cá. Pronto, agora vai dar pra ver. Tranquilinho. Deixa eu só apertar aqui esse negócio. Aí, gente, eu vou passar as diquinhas. E aí, depois, eu venho respondendo vocês, tá? Porque a máquina vai ficar... O celular vai ficar virado pra máquina. E eu não vou conseguir ver as dúvidas de vocês, tá? Mas é só aguardar que depois eu respondo, né? No final. Mostrar a máquina inteira aqui.
Essa máquina que eu utilizo, ela é a Singer, ó, Facilita Pro, a marca já tá aqui. O que eu vou ensinar aqui pra vocês, gente, em qualquer máquina você vai conseguir regular, né? As máquinas domésticas, elas são muito parecidas. A diferença mesmo é só onde fica cada regulagem, tá bom? Primeiramente, nós temos aqui esse rolantezinho aqui, ó, que é o tamanho do ponto, a espessurazinha dele, ó. Deixa eu pegar um tecido que é mais fácil para vocês entenderem. Espessuras de ponto. Cadê Calma aí, galera. Achei. Aqui, ó. A espessura do ponto, ó. O tamanho do espaçamento aqui dele, tá? A gente regula aqui nesse rolantezinho, tá? Tem, ó. Aí é onde fica também número 0, os pontilhados, não sei se na sua vai ter. Normalmente, se não tiver, ela tem só uma riscazinha aqui. Que quer dizer o quê? Isso aqui é quando a gente mexe, quando a gente vai fazer casa de botão, ou quando a gente vai fazer algum tipo de ponto que ele não se movimenta, ou movimenta bem pequenininho, né? Aí tem esses pontinhos aqui. Aí tem 1, 2, 3, 4. A minha vai até o 4, mas tem umas que vai até o 5 ou 6. Tá bom? Mas aqui é o tamanho do ponto. Esse rolantezinho aqui de baixo é quais pontos a sua máquina faz. Aqui a gente utiliza o ponto reto, né? Normalmente. Ponto zigue-zague. Isso aqui é o caseado. Aí tem esses outros aqui que a gente acaba fazendo bordadinho. Eu quase não faço, mas... às vezes fica legalzinho fazer na beirada de barra, de blusa, de vestido, fica bem bonitinho. Aqui em cima, nós temos a numeração quando você vai fazer o tamanho do ponto zigue-zague, né? Aqui você regula o tamanho do ponto. Algumas máquinas vai ser um pouquinho diferente, mas vai ter o desenho, ó, como aqui tem. Desenhozinho, ó, em cima. Do zigue-zague, ó. Aí você sabe que é a regulagem do ponto zigue-zague. Esse daqui é a posição da sua agulha. Isso aqui é a tensão da linha, tá? A linha que vai aqui na agulha. Você regula nessa tensãozinha aqui. Deixa eu pegar agora o tecido. Eu vou mostrar pra vocês agora na prática aqui, ó. Deixa eu virar um pouquinho, gente, aqui. Aí, ó. Aí a máquina vai ter também. Isso aqui, às vezes, pode ser localizado aqui, ó, nessa outra partezinha. No meio, assim, ó. A minha antiga era no meio. Isso é o quê? O retrocesso da sua máquina, né? Tem umas que é no meio, essa minha aqui fica aqui. A gente abaixa aqui e ele funciona. O que mais, gente? Aí, aqui na máquina, olha, muitas vezes, quando você vai costurar e o seu ponto fica muito pequenininho, que ao acontecer um tempo desse aí, acho que com a máquina de uma aluna minha, isso é uma coisa que acontece muito, tá? O ponto fica minúsculo e você vai na regulagem da máquina, não é nada, e você não sabe o que que é. Pode ser sabe esses dentinhos aqui, ó? Ele pode estar muito rebaixado e aí ele não empurra o seu tecido e pelo seu tecido não andar, ele vai ficar encalhado ali, então o ponto fica pequenininho. Pode ser essa, como é que chama? Essa basezinha aqui, ó. Ela pode estar quebrada, também acontece isso. O que mais? A tensão, pode acontecer da tensão da máquina, que é essa partezinha que eu mostrei pra vocês. Pode causar isso também. E tem um ponto que eu queria falar com vocês, que é um dos principais, né? Deixa eu só trocar aqui essa linha, que a gente vai costurar, ela já tá acabando.
Às vezes você vai costurar e fica repuxando o tecido, que é onde eu queria chegar, que eu queria falar com vocês, né? Como que a gente regula para costurar com tecido fino, tecido grosso, né? Quando isso acontece, de você tá costurando e repuxar, deixa eu só pescar aqui essa linha, gente. O que pode ser? Pode ser do... Eita, que agora como é que eu pego? Pronto. Pode ser da sua agulha estar quebrada a ponta. Pode ser do ponto ali em cima tá desregulado, que eu vou mostrar agora pra vocês. Deixa eu só ajustar aqui melhor. Ok, é melhor pra eu pegar aqui, né? Senão eu não consigo. E sabe quando você vai costurar um tecido muito grosso e o pontinho fica pequeno e às vezes você não sabe o porquê? Tem essa parte que eu falei com vocês, né? De estar desregulado. Mas a maioria das vezes, o que acontece? Você tá com o tamanho do ponto errado. E aí dá pra gente estar regulando isso. Igual, eu tô costurando tecido jeans ultimamente. E eu gosto muito de usar o ponto folgado pra gente estar costurando o tecido jeans. Porque aí ele vai ter um espaçamento legal, ele não vai ficar bem pequenininho. Vou mostrar aqui pra vocês como que fica quando a gente costura um tecido jeans com um pontinho bem pequenininho. Essas coisas é bom a gente estar regulando pra ter um acabamento melhor, né? Às vezes fala, ai, mas não precisa e tudo. O jeans, quando a gente vai costurar, normalmente tem 2 camadas, né? Então, vou dobrar aqui. E vou deixar no ponto que normalmente a gente utiliza. A gente utiliza o ponto ali número 3, mais ou menos. Ó. Olha como o ponto fica bem pequenininho, tá vendo? Não fica um acabamento tão legal. Quando a gente aumenta essa numeração do seu ponto, fica um acabamento mais bonito. Isso serve para tecidos mais grossos, tá, gente? Como jeans, como brim, fica um acabamento mais bonito. Na hora de rebater a costura. Isso aqui é para rebater costura, tá? Eu vou aumentar aqui. Você pode até reparar nas suas calças, jeans, nos tecidos que você tem jeans, como que a costura fica. Olha a diferença. Vendo? O ponto fica mais espaçado. Olha a diferença dos dois, tá vendo? Um fica mais espaçado, dá um acabamento mais bonito e o outro fica bem justinho, né? Você pode estar fazendo esse efeito de jeans mesmo, somente regulando o tamanho do ponto da sua máquina, né? Muitas meninas me perguntam, Mitty, que tipo de linha que você está utilizando para fazer o acabamento dessa peça jeans? Às vezes acha que é uma outra linha, mas é a mesma linha, né? O efeito que dá de diferente é o espaçamento do seu ponto, né? Se bota no ponto mais largo. E aí, o tecido fino, a gente coloca no pontozinho. Quando você vai fazer uma bainha bem pequenininha, sabe? Se você deixa nesse acabamento de ponto mais largo, não fica legal. Eu vou fazer um aqui mais largo e depois eu vou regular, só pra vocês verem a diferença, né?
Esses tipos de acabamento, gente, faz muita diferença no final. Ó, fica um ponto mais largo, né? Que seria mais bonito pra peça jeans. Aí agora eu vou fazer um com pontinho mais fino. Ó, não sei se você vai conseguir ver a diferença. Consegue ver a diferença de um ponto pro outro? Às vezes, quando você passa no fino com um ponto muito largo, ele tá... Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui, ó, no ponto largo, tá aparecendo a cor rosa, que é da bobina. Por quê? Porque fica um ponto meio frouxo, né? Porque a gente tá utilizando um ponto de franzir pra fazer uma costura normal. E esse aqui, quando você diminui o ponto, ele fica mais apertadinho, dando um efeito, um acabamento mais bonito, né? Quando que acontece de o ponto ficar repuxado, sabe? A costura ficar repuxada? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna que ela foi fazer um vestido com o cetim, né? Ela foi usar o cetim. Aí ela disse que tava repuxando. Por que que às vezes repuxa? Você tem que estar com uma agulha fina, própria para um tecido mais fino, né? Cetim, principalmente, você tem que usar ali uma numeração, talvez número 9 de agulha. E você tem que estar muito ligada na pontinha da agulha. Porque, às vezes, por ser uma agulha bem fininha, né? Uma numeração muito fina, a ponta da agulha, ela quebra com muita facilidade. Se ela estiver quebrada, você vai achar que tá normalzinho, né? Dificilmente dá pra ver assim, ó. Mas você vai achar que tá normal, e aí na hora que você vai costurar, o ponto fica repuxando, sabe, os fios. É a questão aqui da numeração da sua agulha. Pode estar com um número grande ou pode estar com a pontinha dela quebrada, né? Então, a gente presta muita atenção nessa parte. E também essa questão que eu acabei de falar, do tamanho do ponto. Quando a gente costura um tecido mais fino, a gente pode estar diminuindo o ponto um pouco mais para poder ficar com um acabamento mais bonito. Tem uma outra coisa também que eu gosto de fazer, que é quando a gente vai costurar gola, principalmente golas redondas. Não sei se vocês sabem, né? Mas a parte arredondada, deixa eu só cortar uma parte arredondada como se fosse uma gola. Nas partezinhas arredondadas, para você ter o efeito arredondado, porque muitas vezes a gente vai fechar uma gola, né? Fazer essa parte arredondada dela, e ela não fica um redondo bonitinho, né? Por quê? Por causa do tamanho do ponto também. Hoje eu tô dando bastante ênfase no tamanho do ponto, mas é porque ele faz muita diferença. Vou só cortar aqui como se fosse uma golinha, pra gente poder costurar. Ó, cortei aqui como se fosse uma gola. Aí eu vou costurar, o que que a gente faz? A gente diminui o tamanho do ponto, né? Eu vou colocar o tamanho do ponto número 2, quando a gente vai costurar essas partes arredondadas, porque a gente consegue fazer um arredondado bem mais perfeitinho do que se deixasse um tamanho normal. Deixa eu botar aqui mais próximo pra vocês verem. Eu tô numa péssima posição aqui pra costurar, mas tá bom. Deixei no pontinho bem pequenininho. Quando eu chegar nessa outra parte arredondada, eu vou aumentar o ponto, pra vocês verem.
Já vou subir aqui o ponto. Porque às vezes a gente não consegue fazer direitinho. Ó, a parte do ponto grande já ficou ondulado aqui. Deu um bicozinho aqui, ó. A parte do pontinho pequeno. Olha que perfeitinho que fica. Tá vendo? E tem uma outra coisa também que dá pra fazer pra você conseguir firmar aqui na hora de fazer o arredondado. É colocar uma folha por baixo. Bota uma folha de caderno mesmo. E vem fazendo o arredondado. Porque a folha, ela é mais durinha e o tecido ele não vai enrugar. Então, você coloca por trás aqui a folha embaixo e vem fazendo arredondado com um pontinho mais pequeno. E fica muito perfeitinho, ó. Deixa eu desvirar esse aqui pra vocês verem. Cortando aqui o excesso de tecido. Negócio que eu não tô com ferro aqui perto, que tem que passar também. Que aí quando você ajeita ele direitinho, passa com o ferro, ele fica bem perfeitinho. Essa parte arredondada aqui da sua gola não fica dando bico, né? Igual normalmente quando a gente faz com um ponto maior. Fica bem redondinho mesmo. Aí você vai ajustando e vai passar com o ferro. Você não vai ter esse problema de dar bico, né? Na sua gola. Deixa eu ver outro tipo de coisa que pode acontecer na maquinazinha doméstica, né? É a questão do... Deixa eu ver. Da pressão do calcador. Nós temos também, ó. Quando você desce o calcador. A gente regula a tensão do calcador aqui em cima. Tem esse bilotinho aqui, ó. No seu deve ser... Você dá uma olhadinha. Mas deve ter alguma coisinha aí de você regular. Essa é a pressão aqui do meu calcador. Sabe quando você tá passando um tecido grosso como jeans e tem uma parte bem mais grossinha, porém você acha que o tecido fica escorregando e aí acaba que você tá batendo a costura, ela tá retinha. Aí o tecido grosso que você vai passar agora, ele dá uma escorregada e aí a sua costura fica torta. Sabe por que isso acontece? Porque a pressão aqui, ó, do seu calcador tá fraca. Então, quando você vai passando um tecido um pouquinho mais grosso, ele não sustenta, né? Ele fica levezinho, então ele fica bambo aqui embaixo, ó. A gente regula aqui embaixo também essa pressão aqui do calcador, né? Em tipos de tecido mais grosso. No fino, não, porque o fino ele segura, ó, tranquilinho. Ó, ele segura. Aí você passa, ó. Você pode até passar um pouquinho mais grosso, mas a sua costura não vai desvirar. Não vai desviar por conta de uma coisinha grossinha, porque é o tecido mais fino. Quando é um tecido mais grosso, aí já dá problema. Quer ver? Deixa eu botar um pouco aqui mais grosso, só pra ver. Mas eu acho que esse daqui ainda é fino. Acho que esse daqui ainda é fino, ainda não sustenta. Mas é jeans grosso mesmo, que esse dia eu tava costurando jeans. Quando essa parte do calcador que não tá com uma pressão boa, ele sai mesmo do lugar, né? Deixa eu passar aqui a costura pra eu ver. Esse aqui não tá, não. Esse aqui vai se segurar. Eu vou passar uma costurinha bem do ladinho dessa parte que eu dobrei. No jeans não segura nem a pau, ele escorrega. Só se você mudar a pressão do calcador. Esse daqui vai, ó. É disso aqui que eu estou falando, ó. Tá vendo a costurinha aqui do lado, da parte grossa? Se fosse um jeans, ele ia ficar escorregando e essa costura ia ficar meio torta, tá vendo? Aí regula essa parte da pressão aqui do calcador. Eu acho que é só. Vocês têm alguma dúvida de alguma coisa que aconteceu na máquina de vocês, que vocês não conseguiram resolver?
Porque de repente, né, eu sei. Deixa eu virar, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Cheguei agora. Vou pegar o tripé aqui de novo. Eu sempre tive esse problema, até quebrei algumas linhas. De qual? Deixa eu ver esse efeitozinho aqui bonitinho. Ixi. Deixa eu ver uns efeitozinhos aqui. Ainda bem que o Instagram tem efeito, né? Porque a gente ficar maquiando todo dia não dá, né, gente? Ô, gente, mas com relação a essas coisas de máquina, nossa, eu apanhei demais quando eu comecei, viu? Porque eu não sabia, na verdade, eu tava enricando os técnicos. Porque toda semana eu mandava ele lá, ou eu ia lá nele. Ele tinha um do lado da minha casa. Toda hora, eu acho que ele não aguentava mais minha cara. Porque toda hora eu aparecia lá nele falando que tinha acontecido alguma coisa. Minha máquina é igual a sua, ela segura muito ali na parte dos dentinhos. O que eu posso fazer? Ela segura muito? A minha não segura, não. Eu acho que é mais igual eu falei ali no final. A pressão do seu cacador deve estar muito forte. Aí você vai regular lá naquele pininho. Se você não viu, depois você volta à live. Você vai regular lá no pininho em cima. Vai soltar um pouquinho a pressão do calcador. Porque se você está costurando um tecido mais fino e o seu calcador tá com a pressão muito grande, ele vai segurar mesmo o tecido e você não vai conseguir rodar ali, né? O tecido não vai conseguir andar. Porque se ele é um tecido fino, não necessita de muita pressão segurando ele, né? Aí você dá uma olhadinha nessa parte. De repente deve ser isso. Sabe quando solta o pezinho do calcador e às vezes ele bate de uma vez? É porque tá bem forte a pressão dele. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Até quebrei algumas agulhas, né, que você corrigiu. Não, normal. Quebrar a agulha. Apesar de que tem um tempinho que eu não quebro a agulha, viu? O ponto zigue-zague não tá saindo direito. O ponto zigue-zague, lá no início eu mostrei mais ou menos como se regula o ponto dele, mas se ele tiver como se fosse repuxando, né, aí ele não fica o zigue-zague certinho, a ponta que era pra fazer o zigue-zague, aquela ponta lá, ela tá mais pra cá, pode ser a parte ali da bobina, se dá uma olhada. As máquinas de hoje em dia, ela não tem mais regulagem na bobina, na caixa de bobina, né? Normalmente a gente apertava e folgava. Hoje em dia tá um saco, não tem. E eu gostava mais da época que tinha, porque eu podia arrumar o meu ponto do jeito que eu quisesse. Mas se a sua tiver, dá uma olhadinha se não tá muito folgado a sua linha da bobina. Porque se aquela caixinha lá, quando você passa a linha, tiver frouxa, ela vai fazer isso no seu ponto zigue-zague. Na minha antiga acontecia isso e aí eu descobri que era essa questão da bobina. Porque às vezes a gente vai utilizar o elastec, sabe? O elastequezinho que a gente coloca na linha da bobina. A gente tem que folgar um pouquinho aquela caixa da bobina para não desregular. Porque se você só coloca ela do jeito que você costura normal, com a sua linha normal, aí na hora que você vai voltar a costurar, ela fica meio esquisita. E aí na hora que faz o ponto zigue-zague, ela faz essas coisas, porque tá folgada, né? Muitas vezes quando a gente costura com o elastec, ele desregula a máquina, é um saco.
Eu detesto usar Elastec. Mesmo nessa máquina agora, que não tem regulador. Uma vez eu quase quebrei a caixa da bobina dela achando que tinha regulador. Mas descobri que não tem como você regular. Se você regular, você quebra, né? E aí, eu utilizo Elastec nela. Dizem que não desregula, mas a minha desregula. Não sei o que é. Ela pode voltar depois, mas acaba dando uma desregulada. Boa tarde, gatona. Cheguei agora. Chegou e eu já estou saindo. Miji, quanto a agulha necessária troca? A minha já está há meses na mesma. Não, se ela ainda não tiver, se ela estiver costurando belezinha, não é necessário não, tá? Porque quando a gente costura normalmente em tecidos mais comuns, normalmente a gente utiliza mais tricoline, essas coisas. Eles não desfiam, mas se você reparar, se o seu ponto tá muito... Como é que fala? Quando você fura, tá ficando um buraquinho grande ou tá dando uma repuxadinha, pode ser que a ponta da sua agulha tenha quebrado. Mas de resto, se ela estiver de boa, não precisa fazer troca, não. Pelo menos eu não faço. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Pode parecer ser óbvio, né? Pra muitas que já costuram. Mas quando a gente ignora muito o óbvio, né? Igual, tem muita gente que fala, ai, que besteira, vai falar sobre regulagem de máquina. Mas às vezes é porque você já tem um tempo na costura e sabe já costurar, sabe os macetes, mas sempre vai ter as que estão começando, que às vezes não sabe, que às vezes acontece alguma coisa, elas não sabem pra onde vai e acaba pagando R$200 um técnico de uma coisa simples, né? Então, assim, por mais que seja óbvio, é bom eu estar sempre falando, porque sempre vai ter iniciante, né? Uma hora ou outra sempre aparece meninas novas que estão começando, né? Então, é bom falar. Tá? Então, gente, beijão pra vocês. Terça-feira que vem temos live novamente. Essas diquinhas de hoje me pediram, mais de uma pediram na caixinha de pergunta, tá? Então, por isso que eu selecionei pra poder falar. Semana que vem vou pegar mais um lá, dessa partezinha de dicas, né? Que eu pedi pra vocês. Vocês colocaram. Teve alguma, gente, que não dá pra eu fazer, porque é tipo assim, ensina a costurar uma roupa tal. Não dá pra eu fazer isso aqui na live, né? As lives, elas são boas pra passar muitas dicas, né? Se for pra fazer roupa, você vai aprender só a fazer uma roupa. Você não vai aprender técnica, você não vai aprender nada, né? Então, o que eu tô priorizando pra pegar é pra essas coisas que são mais amplas, né? Por exemplo, ensina algumas técnicas da máquina de costura doméstica. Às vezes acontece isso comigo, às vezes acontece aquilo. Então, isso aí é muito amplo, né? Muita gente pode pegar, pode acontecer com muitas pessoas. Tá? Gente, beijão pra vocês. Vou deixar uma caixinha de perguntas esse fim de semana. Eu gosto de conversar com vocês no fim de semana, que às vezes eu não apareço, mas aí dá pra eu responder a caixinha de pergunta, né? Se você tiver alguma dúvida, tô fazendo uma blusa, aconteceu isso e isso, me dá uma força. Manda lá na caixinha de pergunta que eu vou te dar uma força. Tá? Beijão!